básico que a gente precisa ter de controle na fazenda para começar um processo de intensificação é, primeiro, a gente saber o número de animais que a gente está trabalhando e o peso deles. Hoje em dia, muitos pecuaristas aí não pesam o gado, então a gente não tem como fazer a conta, por exemplo, de taxa de lotação. E a taxa de lotação, que é o número de unidades animais que a gente tem por área, é o básico, é o fundamental para a gente começar um processo. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivete Cast, o podcast da Nutripura, Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista do futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse primeiro episódio do ano de 2024, nós vamos falar sobre a bola da vez, como sempre, a intensificação de pastagens. E pra gente falar sobre isso, tô aqui com Caio Gomes, vulgo Bexiga, né? Posso chamar de Bexiga, né, Bexiga? Ah, pode, com certeza. Ele é pós-venda na Nutripura, é agrônomo lá pela Exalc, engenheiro agrônomo pela Exalc, a nossa querida Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Também é mestre e doutor. Doutor não, hein? Aí não, hein, cara? Mestre, tá bom, vai. Tem doutorado, é doutor, pela mesma instituição. Caio, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente no Canivete Cast, seja super bem-vindo. Ô, Paulo, eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. É sempre muito bom, né, tá falando aí dos assuntos que a gente gosta, que a gente tá trabalhando no nosso dia a dia. Show de bola. Eu acho que esse assunto, de fato, né, tem sido muito discutido, muito falado e muito implementado no campo, de formas certas e de formas erradas, né? Então, espero que a gente consiga trazer um pouco de luz aí para esse assunto de intensificação, né, de pastagens. Cara, verdade. O nosso sistema todo no Brasil, ele é baseado em pastagens e olha ainda o tanto de coisa que a gente tem que fazer ainda, né, cara? Tem muita coisa por fazer, né, cara? E hoje em dia, ainda com essa... Hoje em dia a agricultura está se expandindo para as melhores terras, né? Tá crescendo aí para toda a região. Então, assim, a pecuária vem diminuindo de área, né, no âmbito geral aí do país, e o negócio é intensificar mesmo para a gente ter nossa produção aqui, e o pessoal quer cada vez diminuir a área e manter rebanho, né, então não tem outro caminho que não seja a intensificação, né. É isso aí, cara. E, ô Caio, antes da gente começar aqui, né, como você está debutando aqui no Canivete Cast, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, o que te fez vir pro Mato Grosso, cara? Zé, eu tô debutando no qualquer podcast aqui, obrigadão pela oportunidade. Então, eu tô trabalhando na Nutripura agora, né? Fui contratado como consultor master aí da parte de pastagens e tenho auxiliado toda a nossa equipe de pós-vendas, atendendo os nossos clientes, né? Que é uma coisa que a Nutripura tem muito forte, né? Essa pós-venda aí. E aí eu ajudo esse pessoal, os nossos consultores, a desenvolver o trabalho, principalmente no manejo de pastagens, né? Claro que isso está sempre envolvido com um monte de coisa dentro da fazenda, né? A pastagem não é uma ilha isolada lá dentro e nem a parte intensificada, então a gente acaba que sempre tá olhando aí para o sistema como um todo. A gente já fez, obviamente, alguns episódios aqui para falar de intensificação de pastagens, né? Só que eu acho que esse momento que a gente está vivendo na pecuária, né, na agricultura como um todo, né, agropecuária como um todo, nos faz refletir muito sobre como a gente tem que utilizar essa ferramenta da intensificação, né, cara? Como que você está enxergando a adoção cada vez mais dessa intensificação pelos produtores? O que você tem visto aí nessas andanças e, óbvio, né, toda essa experiência que você teve aí também na academia, cara? Eu fui consultor também, antes de fazer mestrado e doutorado, depois que eu me formei, eu fui consultor por 3 anos. Morava em Goiânia lá, atendi algumas fazendas no Goiás, Mato Grosso, Tocantins. E assim, lá naquela época, 2014 a 2017, eram bem menos fazendas que se propunham a esse processo de intensificação. E hoje eu vejo que é um negócio que está crescendo bastante, né? A maioria dos clientes que eu ando hoje em dia, eles têm essa questão da expansão da agricultura. Essas fazendas, elas querem tentar fazer a manutenção do rebanho que elas têm, ou inclusive aumentar esse rebanho. Então eu acho que esse é o desafio, sabe? A gente tá tendo que produzir cada vez mais em menos área. E isso aí exige uma profissionalização, exige técnica, né? Então é mais ou menos por aí que a gente está tentando trabalhar, sabe? Dentro desse contexto do incremento de produtividade mesmo nas fazendas. E claro, né? Sempre nunca esquecendo da lucratividade do processo, né? A gente consegue, numa mesma área,
independente da margem, a gente consegue aumentar muito a receita por hectare, né? E aí a gente consegue até, dentro desses sistemas intensivos, começar a competir com grãos, por exemplo, com soja, com algodão. Então, assim, a pecuária, ela vem se profissionalizando e que bom, né? Que bom. Hoje em dia também tem toda essa questão ambiental, né? Que a pecuária é bastante cobrada, mas esse é um sistema que ele reduz a pegada de carbono aí da produção de carne nossa. Então, é mais um elemento para a gente colocar no jogo para posicionar produto, entendeu? E para contribuir efetivamente, né? Com esse processo de sustentabilidade da nossa produção. Então, casa com tudo isso daí. Legal, cara. Não, e faz todo sentido isso que você comentou, né? Assim, a gente tem percebido também, querendo ou não, né, cara? Se a gente consegue ter um desempenho bacana em pasto, a gente também reduz bastante ali o custo de produção, né, cara? Daquela roupa produzida, enfim, e vem todas essas outras coisas que você comentou também, né? Só que um ponto que você trouxe aí, que eu acho que é super importante a gente começar aqui, até para trazer os conceitos, enfim, várias coisas nesse sentido, você comentou que é uma técnica, né? Quer dizer, se é uma técnica, tem uma série de parâmetros que a gente precisa seguir para fazer um manejo intensivo em pastagens, né? Explica pra gente um pouco mais sobre esse trabalho que você tem feito com os consultores, com as fazendas, e quais são os fatores envolvidos, o que a gente precisa considerar para fazer esse manejo, essa intensificação da produção, cara. O básico que a gente precisa ter de controle na fazenda, para começar um processo de intensificação, primeiro, a gente saber o número de animais que a gente está trabalhando e o peso deles. Hoje em dia, muitos pecuaristas aí não pesam o gado, então a gente não tem como fazer a conta, por exemplo, de taxa de lotação. E a taxa de lotação, que é o número de unidades animais que a gente tem por área, é o básico, é o fundamental para a gente começar um processo. Porque assim, a gente vai trabalhar taxas de lotação e num processo de intensificação a gente busca aumentar isso, né? E a gente precisa aumentar isso à medida que o nosso pasto vai fornecendo forragem para a gente ter esse processo. Então a gente precisa ter um bom mapa da fazenda, bem definidas as nossas áreas, quais são os nossos animais, quais são os pesos dele para a gente começar a trabalhar a taxa de lotação. A partir daí, uma coisa que o professor Sila fala bastante nas aulas dele, que é quase um mantra, a estrutura do pasto, ela é o ponto de origem e convergência das respostas tanto de plantas e animais em pastejo. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos explicar um pouquinho melhor. E a gente precisa fazer manejo de pastagem, fazer o controle da estrutura desse pasto. Por exemplo, o parâmetro que a gente mais usa hoje em dia é o parâmetro de altura. O que acontece? Se eu tenho um pasto muito baixo, eu estou prejudicando a planta e eu estou prejudicando o animal que está nesse pasto também. A planta não tem área foliar para fazer fotossíntese e, por consequência, ela vai ser uma planta muito pouco produtiva. E o animal, ele vai ter uma taxa de consumo muito baixa, porque ele não tem aquele dossel para explorar, para fazer aqueles bocados cheios e consumir bastante forragem num curto espaço de tempo. Então, pelo outro lado, né, uma forragem muito passada, uma forragem muito alta, é uma forragem que ela perde muito qualidade. Ela chega ali num teto de área foliar e não continua fazendo mais folha, certo? A folha que está crescendo nova em cima é praticamente igual ao que está morrendo embaixo. E o que a planta está fazendo é que também atrapalha muito a estrutura da pastagem e o consumo dessa pastagem pelos animais. E no final do dia você vai ser prejudicado a sua produtividade animal naquela área. Então olha quanta coisa importante que a gente consegue entender a partir da avaliação da altura da pastagem. E que é uma coisa muito relativamente fácil da gente medir, né? A princípio, com uma régua, a gente consegue andar, pegar esses pontos de altura de pastagem no pasto e a gente consegue, tendo essas informações organizadas, de uma forma organizada, módulo tal, piquete 1, 2, 3 e 4, qual que é a altura, como é que está rodando esse gado, a gente consegue ter uma previsão e a gente consegue tomar ações de correção. E, na verdade, é isso que é fazer o manejo, é fazer o controle da estrutura do pasto. É engraçado que eu fiz muita prova do professor Sila, né? E as questões eram bem abertas, assim, e o pessoal escrevia páginas e páginas, né? E tinha uma pergunta lá que era mais ou menos isso: o que é fazer manejo de pastagem? E era uma resposta simples que ele queria. Ele queria fazer manejo de pastagem é controlar a estrutura do seu pasto. E claro, tem muita coisa por trás
atrás disso. Como que eu controlo essa estrutura? Tem alturas de entrada, alturas de saída, no caso do pastejo rotativo. No caso do contínuo, é uma altura que ela varia um pouco menos. E aí, isso, dependendo da produtividade do seu capim, vai gerar uma variação nessa altura. E a gente tem que controlar isso, tirando e colocando animais, ajustando taxa de lotação. E uma coisa que tem sido muito utilizada, que é uma ferramenta fantástica que tem sido utilizada hoje em dia, é a suplementação, mas não é a suplementação pensando no desempenho animal, modulação de rumen, essas coisas. É a suplementação para a gente tirar a fome dos animais que estão no pasto e conseguir ajustar aquele crescimento daquele pasto para aquela taxa de lotação que a gente tem. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, mas o ponto focal, o ponto central que a gente tem que controlar é essa variação de altura do pasto. A gente não pode nem deixar o pasto super pastejado e nem deixar o pasto subpastejado, ou seja, passado, porque ele vai perder, nos dois casos ele vai perder produtividade e potencial do animal expressar o ganho, né? E vai diminuir a produtividade no final das contas. Então, assim, é igual tudo na vida, né? Tudo em excesso e tudo em falta é complicado. Tudo tem que ter o meio termo. E a pastagem é isso. E a gente monitora isso pelo monitoramento das alturas, né? Sim, sim. Que hoje em dia, isso daí, na Nutripura está sendo feito por meio de medidas com régua, né? A gente pega lá alguns pontos na pastagem. Já tem um desenvolvimento para a gente fazer esse tipo de avaliação por drone. Então, está sendo desenvolvido uma série de modelos para a gente tirar foto de drone, o que vai facilitar muito, né, esse processo de avaliação de pastagens. E, assim, o cara antigamente, que era bom de manejo de pastagem, ele tinha um olho bastante calibrado. Ele sabia o ponto de entrada e o ponto de saída, ou mais ou menos o quanto que aquele pasto tinha que estar flutuando, né? Então, assim, a gente tem várias ferramentas, mas, de novo, o ponto focal é controlar a estrutura da sua pastagem. Sim. E tem um ponto legal que você trouxe aí, né, Caio, que mostra muito assim, ó. Hoje a gente tem uma situação no Brasil em que, por exemplo, vamos supor que você faz tudo isso aí que você comentou, faz todo esse manejo, né? Só que aí lá no final você não pesa o gado, quer dizer, você não tá auferindo se aquilo que você tá fazendo tá sendo bem feito, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui é que a gente tem uma fronteira de produção ainda muito grande para ser explorada na pecuária, né? E olha o tanto de coisa de conceito que você trouxe aí, e que, a hora que a gente conseguir chegar lá, quanto mais perto a gente chegar naquela fronteira de produção lá, que a gente sabe que é possível chegar, né? Quer dizer, surgem muitas oportunidades para os pecuaristas, né? E agricultores também, né? Com certeza. Eu acho que a agricultura até tá um pouquinho na nossa frente aí nessa parte de controle de dados. Bom, eu fiz mestrado e doutorado, então, assim, eu gosto muito de mexer com dados e ver o que eles estão falando pra gente, sabe? Fazer essa gestão da informação dentro da fazenda. E tem uma frase muito interessante, agora eu não lembro o nome do rapaz que falou, mas ele era essa parte de gestão de risco, enfim. A frase é a seguinte: o que não é medido não é gerenciado. Então a gente ter esse controle de ganho de peso, esse controle de altura dos nossos pastos, controle de taxa de lotação, para mim é o básico para a gente fazer a gestão do manejo de pastagem dentro da propriedade, legal, sabe? Legal. A gente sem esses números, a gente não sabe se a gente está indo para frente, se a gente está indo para trás, né? Quão longe do potencial que a gente está, né? Quanto que a gente pode crescer ainda. Então, assim, esse controle é fundamental. Cara, é aquele negócio, você não toma nenhum tipo de decisão sem esses dados, né? Você toma a decisão baseada no vento, né? Basicamente, né, cara? Não, com certeza. A gente continua naquele modelo antigo que entregava pra gente 5 arrobas por hectare. Se a gente não tem dados, se a gente não consegue, a gente não consegue tomar ação em cima do que a gente não sabe como tá, né? E aí a gente entrega aquele resultado, né, que está muito abaixo do potencial. Eu falei aí em 5 arrobas por hectareano, mais ou menos uma média aí que a gente vem tendo aí dos últimos anos. Tem cliente nosso aí que está atingindo 50, ou seja, 10 vezes mais. E qual que é o teto disso, né? Qual que é o potencial desse negócio? Fato, a gente precisa saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Exatamente. O ponto A para o ponto B, né? E, cara, você comentou ali atrás sobre a questão de como a gente fazer um bom manejo de pastagem, ele pode contribuir para a sustentabilidade da pecuária, né? Teria como você falar um pouquinho sobre isso aí? O que você tem visto, dados, enfim. O que você pode trazer para nós aí que está na fronteira do conhecimento aí, cara? Sim, inclusive isso daí foi uma coisa que eu estudei no doutorado
doutorado foi um dos temas de pesquisa, né? Foi a parte de carbono e a parte de gases do efeito estufa também. Como que isso está correlacionado aí com o manejo. Mas assim, o primeiro ponto é que se você aumenta a sua produtividade de carne por hectare dentro da fazenda, você está diluindo custo fixo, vamos usar esse termo. Ou seja, você tem o seu gasto ali com o seu diesel, do seu trator, enfim, a sua fábrica de ração. Então, se eu aumento a produtividade dentro da minha fazenda, eu estou diluindo isso por quilo de carne, o que já diminui muito a pegada de carbono. Agora, um outro ponto que é muito importante também, quando a gente está manejando bem a pastagem, essa pastagem ela tem uma produtividade muito maior do que quando a gente está manejando mal. E o que é produtividade de pastagem? É a planta fixando carbono. Então, assim, quando a gente aumenta a produtividade da planta, a gente está trazendo mais carbono para esse sistema, e esse carbono, a chance dele ser incorporado no solo e se estabilizar ali, ou seja, não ser reemitido para a atmosfera, é muito maior. A gente tem muito mais carbono ali na planta. Então, assim, a gente tendo uma planta funcional bastante produtiva, a gente está aumentando o aporte de carbono no nosso solo. E outra coisa, por exemplo, quando a gente está adubando, uma adubação nitrogenada, seja com ureia, sulfato, nitrato, a gente está jogando aquele nitrogênio no solo e tem uma via que os micro-organismos usam que esse nitrogênio pode ser emitido como óxido nitroso, que é um gás de efeito de estufa que ele é 290 vezes o poder do CO2. Ou seja, quando eu tenho uma planta, vamos falar assim, uma planta sadia, com raízes, bastante massa de raízes bastante ramificadas, fruto de um bom manejo, essa planta é muito mais capaz de absorver esse nitrogênio antes dos micro-organismos usarem para fazer essa emissão de óxido nitroso. No meu experimento de doutorado, a gente viu que misturas de alguns capins, pela diversificação do sistema radicular, tem planta que tem raiz mais grossa, mais fina, então elas exploram melhor o solo e elas conseguem captar esse nitrogênio de forma mais eficiente. Então eu deixo de emitir esse nitrogênio como óxido nitroso. Eu estou falando aqui de misturas de capim, mas a mesma coisa vale para uma planta bem manejada, uma planta que vai ter um sistema radicular robusto para captar esse nitrogênio. E aí tem um outro fator que eu acho que na verdade é um dos mais importantes. Isso foi feito até no nosso grupo de pesquisa lá na Exalc, há alguns anos atrás. O Guilhermo Conjo fez um trabalho que ele mostrou, ele fez dois tratamentos, dois tipos de manejo. No primeiro manejo, ele colhia a forragem no ponto certo. Ou seja, quando o dossel atingia 95% de interceptação luminosa. E o outro tratamento, ele deixava o pasto passar. E ele viu que a emissão de metano era muito menor para os animais que colhiam a forragem no ponto certo. E isso está ligado com uma série de fatores. A intensidade de emissão foi menor, ou seja, eu emiti muito menos por quilo de carne produzido. Primeiro tem aquele efeito de diluição do custo fixo, porque ele estava manejando melhor, entrando na altura certa, ele teve um ganho de peso maior, e já diluiu todo o metano que esse animal emitiu nesse caminho. E um outro ponto é que quando você colhe uma forragem no ponto, ela tem uma qualidade muito melhor do que uma forragem passada. No rumen do animal, essa forragem de melhor qualidade, ela é aproveitada de forma mais eficiente. Então eu tenho menos perda. Então, quanto melhor a qualidade da forragem, melhor é o aproveitamento daquilo e menos daquilo é transformado em metano. Então, assim, você fazer o manejo de pastagem de forma correta, garantindo a forragem de qualidade, garantindo que o animal tenha facilidade de colheita, que ele vai conseguir digerir aquela forragem de uma forma mais eficiente, é bom por todos os lados. Eu aumento a minha produtividade, eu reduzo meus impactos de emissão, eu aumento minha fixação de carbono no solo e no final das contas, pensando aí no produtor, eu estou aumentando minha lucratividade junto com tudo isso. Então assim, eu estou aumentando produtividade, sustentabilidade e lucratividade, só manejando o pasto de forma correta. Então, assim, parece mágica que está exaltando, mas, assim, de fato é isso. E a gente está, nada mais, nada menos, a gente está fazendo o ciclo natural das coisas, como elas devem ser. Não, cara, muito bacana, muito bacana. E agora, assim, pra gente entrar nesse próximo bloco aqui, eu queria puxar um pouco, porque assim, você contou pra gente, né, que manejar pasto
manter ali a estrutura da planta, né? Tem toda essa parte técnica que você comentou pra gente, né? Óbvio, tá longe de ser um negócio simples de fazer, mas temos nos parâmetros, como você comentou, a altura, enfim, tá vindo novas tecnologias aí também que podem ajudar a gente, mas ainda assim temos a grande maioria dos produtores não fazem, né? Eu queria entender de você, ô Caio, quais são os principais desafios, sei lá, barreiras que os consultores têm, junto com os produtores, é claro, para implementar essas práticas, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa importante. O que impede, né, da gente fazer isso e como que a gente pode ter estratégias para conseguir fazer isso mais eficientemente? Eu acho que ainda falta um pouco de divulgação, sabe? Por mais que tenha um trabalho muito intenso. E como eu comentei, né, eu trabalhei lá atrás, 2014, mais ou menos, era muito pouco falado e muito pouco feito isso nas fazendas. E hoje em dia está sendo cada vez mais feito. Então eu acho que isso é um fruto justamente da divulgação, é uma questão de mudar a cultura do negócio, né? Uma coisa que eu vejo muito quando eu chego em algumas fazendas que estão iniciando esse processo de intensificação, eles não têm um parâmetro, sabe? Eles não sabem o que onde que eles podem chegar. Então, assim, é uma questão que eu acho que a gente deve divulgar e trazer esses produtores para ver exemplos, né? Para participar de dias de campo, palestras, para ele chegar numa fazenda que é bem manejada, esse produtor que está começando a intensificar, para ele ver como é que é, com os olhos. Isso é importante, porque a gente fica falando aqui de número, né? Altura, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes não bate, não faz eco na gente, né? A gente precisa ir lá e ver, falar assim, então é isso que eu tenho que ver na minha fazenda, sabe? Eu acho que é mais uma questão de divulgação. E assim, a princípio, quando você começa a trabalhar na fazenda, vamos falar que a gente está rodando a primeira safra lá. Então, essa questão da consultoria, da assessoria ajuda muito, né? Porque os consultores, eles têm essas experiências para passar para os produtores e sabe onde que tem que chegar. À medida que o negócio vai ficando do jeito que tem que ficar, o produtor anima. Hoje eu estava numa fazenda que aconteceu exatamente isso, né? A gente começou lá com 3 módulos intensivos, divididos em 3 ou 4 kits, com remanga, coxo para suplementação. E o negócio, assim, ele vai saltando aos olhos do produtor. Hoje ele já está com mais 2 módulos. Acabou de fazer. Então, piqueteou, fez as remangas. Então, assim, eu acho que é questão da gente conhecer e saber mostrar o resultado para os produtores, sabe? Às vezes, o produtor tem essa referência. Ele sabia como é que o pai dele fazia, como é que o avô dele fazia. E, assim, essa intensificação é uma coisa que está crescendo agora. Então, eu acho que a gente criar essa cultura e criar esses parâmetros, assim, esse olhar, sabe? Falar assim, então é aqui que tem que chegar. Porque, às vezes, o cara tá acostumado com aquele pasto rapado, né? Cheio de vaca lá, um score baixo, enfim, tá acostumado com aquilo e para ele aquilo é o normal. Só que a gente tem que mostrar para ele que a realidade pode ser muito melhor que aquilo, muito mais lucrativo, muito mais produtivo que aquilo. Então é um trabalho de todos nós aqui, Paulo, é de consultoria, é trabalho de divulgador, é trabalho de empresa, dia de campo, é isso, é fazer essa troca, é conversar, sim, é andar, é ver outros lugares que tá funcionando, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Inclusive temos um spoiler aí, né? Se estamos falando em evento, não podemos deixar de falar dos dias de campo que vão acontecer, né, cara? Isso é importante, né, cara? Dia de campo é uma coisa legal porque o cara vê ali e vê o resultado já, porque o animal tá ali, ele tá vendo o jeitão que ele tá vendo como que tá a estrutura do pasto, né, cara? O que você falou faz todo sentido, né? A gente precisa estar vendo pra crer, né? Pois é. Não, vou aproveitar, deixa aqui então. Porque a Nutripura, ela tá desenvolvendo, né, esse simpósio esse ano, vai ser o 11º simpósio da Nutripura, e esse ano o negócio foi ampliado, vai ser bem maior, e a gente vai fazer esse simpósio em 4 localidades, dias de campo, né, a começar aí pelo dia 15 de março, na Fazenda Santa Maria, da Agropecuária Cútulo. Então eu queria convidar todo mundo aí que é da região ali do sul do Mato Grosso, enfim, do estado inteiro, né, quem puder viajar lá para conhecer. É uma fazenda que é muito intensificada, é tudo muito bem feito lá na fazenda. Eu acho que é um exemplo perfeito para quem quer ver esse tipo de sistema e conhecer, né, e criar esses parâmetros, ver o que dá certo, sabe? E lá a gente vai mostrar, a gente vai ter uma série de barracas, uma série de estações, e cada estação vai falar de um tema. A gente na parte do canivete intensificação vai estar mostrando justamente esse módulo. A gente vai ter uma estação
informação dentro do módulo de intensificação. Então a gente vai poder ver o que é um Zuri bem manejado lá, por exemplo. O tipo de estrutura que a gente precisa. Então aí no dia 15 de março vai ter esse dia de campo, mas a gente vai falar também, vai ter barraca para falar um pouco dos resultados e financeiros da fazenda, de orçamento, vai ter para a gente conversar sobre sustentabilidade, esses números que eu estou falando de pegada de carbono e tal, a gente vai mostrar lá na prática, em números, como que esse processo de intensificação e de manejo, de profissionalização da produção pode contribuir para essa redução da pegada de carbono. O que lá na frente pode, hoje em dia existe um mercado de crédito de carbono, né? O que lá na frente pode ser trabalhado e virar dinheiro, né? É uma coisa importante. Vamos falar sobre suplementação estratégica também, que é um tema super importante, sobre planejamento da fazenda. Isso é uma coisa que ainda gera muita dúvida nos produtores, né? A parte de orçamentação forrageira. Eu vou começar um projeto, como é que eu faço, né? Quantos animais eu tenho que ter por área? Adubação, não precisa adubar, preciso dividir pasto. Então, a gente vai falar sobre tudo isso lá e eu acho que vai ser uma boa oportunidade para justamente isso que a gente estava conversando, para criar parâmetros, para a gente começar a replicar isso em outras fazendas. E também, já que eu estou falando dos dias de campo, né? No dia 13 de abril a gente vai ter um dia de campo em Campo Novo do Parecis. No dia 10 de maio a gente vai ter em Pontes e Lacerda. No dia 14 de junho a gente vai ter em São Gabriel do Oeste. E para fechar aí todos esses dias de campo, 4 e 5 de julho, a gente vai ter as palestras em Cuiabá. Eu não vou dar spoiler aqui dos palestrantes, a gente está soltando um pouco nas redes sociais aí, mas é uma turma muito boa, vai ser muito legal esse evento. E assim, legal, vai ser legal para falar de pecuária. Isso aí. Eu costumo dizer para todo mundo, não é porque eu tô aqui no Canivete Cast, né, mas que é o melhor evento de pecuária do Brasil, com certeza, cara. Assim, com o nível técnico, os produtores, né, porque os produtores vão em peso, né, cara. Então, assim, faz todo sentido a gente falar, né, apesar de ser uma informação temporal, né, quem estiver escutando esse episódio em 2025 já vai ter passado, tá? Mas sim, não tem problema, a gente tá falando aqui porque eu acho que é importante. E pra gente encerrar, Caio, tem um ponto que sempre pega. Você falou lá atrás uma coisa interessante. No passado, tinha a pessoa que ela manjava muito, ela conseguia ver o negócio no olho, não, agora é o momento certo de tirar, o momento certo de pôr. Esse profissional, além dele ser difícil de encontrar, ele é um cara que requer um desenvolvimento muito grande para ele chegar num nível que a gente tá falando aqui, né? Queria que você contasse um pouco pra gente, cara, pensando em tecnologias, ferramentas aí para intensificação de pastagem, como que a gente pode ver isso no futuro, sabe? Quais as tendências, o que vocês estão vendo aí nessa empreitada de transformar a intensificação de produção? Véio? Sim. Não precisa nem chegar muito no futuro. O futuro chegou, Paulo. Tem muita coisa muito interessante que tá acontecendo hoje, sabe? Eu brinco, mas é verdade. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo desse cara que era muito bom e conseguia ver o negócio no olho e tal. Dependendo do tamanho da fazenda, esse cara já não vai dar conta. Quando eu começo a intensificar, eu começo a dividir meus módulos em piquetes. Tem fazenda aí que eu tenho 30, 40 piquetes. É muito difícil para um cara gerenciar isso no olho e na cabeça dele. Então, o que tem sido desenvolvido aí agora, por exemplo, são softwares de gestão do manejo de pastagem, onde a gente vai inserir aí e ter o controle refinado de pasto a pasto, módulo a módulo, piquete a piquete, por exemplo, da taxa de lotação, do número de animais, do peso deles, do peso projetado. A gente pode colocar um ganho de peso, saber o que esse gado está pesando hoje. Isso já ajuda muito no controle da fazenda. Agora, sim, na questão de mensuração de pasto, hoje em dia a gente tem feito mensurações com réguas, né, que a gente comentou, mas também isso daí lá no futuro e para o crescimento do negócio pode ser um fator limitante, porque é difícil, de fato, a gente ficar batendo régua na fazenda. Então, até em parceria aí com a Nutripura, o pessoal do Conex Agro está desenvolvendo a ferramenta do Connect Pasto e eles estão desenvolvendo modelos para avaliar essas pastagens através de fotos de drone. Tem lugar que isso daí já está rodando
ano. Então a gente consegue, por voos de drone, a gente consegue saber a altura da nossa pastagem. Isso daí, para mim, é fenomenal. Imagina que o drone está voando na nossa fazenda e está escaneando ela. Está escaneando, falando cada pasto, qual que é a altura que vai ter. Depois ele volta para a gente e vai te falar assim, ó, ali é um pasto que está passando, ali é um pasto que está rapado, você precisa ter uma ação lá de suplementação, de redução de lotação. Então, assim, o futuro está por aí. É sensoriamento, né, podemos chamar de sensoriamento remoto das pastagens, a gente conseguir tirar uma série de informações, seja com voo de drones ou outros dispositivos, né? O aplicativo Conect Pasto tem desenvolvido isso de uma forma que logo isso está espalhando aí para muita fazenda e literalmente acho que pode ser a salvação da lavoura aí para a gente ter o controle das nossas pastagens, sabe? E aí a gente, unido a essa avaliação, ela já cai direto naquele software lá que eu falei de controle, né? Qual que é a nossa taxa de lotação, quais animais, e também tem uma série de equações por trás disso, porque se a gente bater o gado que a gente tem na fazenda, com as alturas de pastagem que a gente tem na fazenda, uma tendência disso no tempo, a gente sabe se o pasto na semana passada estava mais baixo ou estava mais alto. Isso significa que ele está crescendo ou ele está sendo reduzido a altura dele. Meu consumo pelos animais está sendo maior do que o pasto pode produzir. E aí o Conect Pasto ele gera uma recomendação de ajuste de lotação, que é uma ferramenta que você pode ter. Eu posso tirar ou colocar gado para ajustar o consumo com o crescimento do pasto. E eu posso também utilizar de suplementação. Então o aplicativo hoje ele está dando essas duas opções. Ou você ajusta a sua taxa de lotação, ou você ajusta na suplementação. Caso sua força de consumo seja maior que o crescimento do pasto, você coloca aquela diferença lá no coxo. Então, assim, unindo tudo isso, a gente consegue ter toda a gestão do manejo de pastagens da fazenda no celular, no computador. A gente consegue, para nós que somos consultores, é uma ferramenta muito boa, porque, assim, libera a gente de ter que estar na fazenda toda semana, por exemplo, porque a gente tem uma visão da fazenda aqui na palma da nossa mão. Então, a gente sabe a tendência, o que está acontecendo. Da semana passada melhorou, da semana passada piorou. Aí a gente consegue, dentro daquele mapeamento dos pastos, a gente consegue ir lá e ser cirúrgico onde a gente precisa fazer a nossa ação. E a gente vê, se tiver algum ponto ali que a gente precisa olhar mais de perto, aí sim a gente consegue fazer as visitas nas fazendas e observar isso. Então, tanto para o produtor quanto para o consultor, eu acho que esse é o futuro, sabe? A gente trazer, é o que se fala, é a agricultura 4.0, a internet das coisas. A gente está trazendo as coisas para nossa mão e trocando e gerando muita informação. E a partir de informação a gente gera conhecimento, a gente gera ação dentro das fazendas, né? E mais um outro passo que a gente pode ter aí para frente é unir tudo isso com a questão de modelagem, né? Modelagem, eu brinco que é mais ou menos você prevê o futuro. Porque assim, você coloca os seus parâmetros, ele vai falar, ó, sua produção de forragem vai fazer isso nas águas, vai aumentar nas águas, depois vai reduzir na seca. E com esse tipo de modelagem de previsão do futuro, a gente consegue ter todo um planejamento do nosso gado ao longo do ano. Quando a gente casar tudo isso, o monitoramento remoto da fazenda, com a gestão dos dados, com esse planejamento futuro, a gente tá com a fazenda na mão. Cara, isso aí é o sonho de consumo, né, cara, de todo mundo, né? Eu acho legal, cara, porque eu tive a oportunidade de conversar com o professor Sila também, né, e com o professor Flávio, dessa maneira de fazer, né, e é interessante, porque na época que eu trabalhei como consultor, se eu tivesse um negócio desse, seria animal, né? Eu não teria batido tanta cabeça, mas é interessante ver o quanto a pesquisa tá aplicada num negócio como esse, né, e aí vem uma tecnologia que é uma inovação, né, que é essa mudança de como a gente vai fazer esse meio do caminho. Eu acho que o futuro é isso mesmo, cara, muito legal. Caio, esse é um assunto que eu particularmente gosto muito também de conversar, cara. A gente poderia ficar aqui conversando por horas, né, sobre isso. Mas, cara, quero agradecer demais a sua participação aqui no CanivetCast, cara, compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, velho? Valeu, Paulo. Eu que agradeço, assim, igual você falou, se deixar a gente vai até amanhã aqui falando sobre isso. É um assunto que é muito legal. Todas essas perspectivas futuras são bem legais e animadoras, assim. E, assim, o que a gente quer é ver o negócio
crescendo, né? Ver o negócio crescendo, produtividade, sustentabilidade, lucratividade. Então, vamos lá, vamos desenvolver a pecuária e vamos fazer bem feito, todo mundo. É isso aí, cara. Muito bom. Para quem quiser ter um gostinho disso, dia 15 de março, lá na Fazenda Santa Maria, da Agropecuária Cútulo, vamos estar mostrando um pouquinho disso lá. Show de bola. Muito bom. E, cara, conta aí pra gente, pra quem quiser seguir o seu trabalho e onde que a gente pode te encontrar, cara. Cara, eu não sou muito chegado nas redes sociais, não. Eu sou meio fraco lá. Mas, assim, o meu trabalho tá bem divulgado ali no Instagram da Nutripura, né? @Nutripura. E no site da Nutripura a gente tem o nosso blog, né? O Canivete. E pode acessar lá. Daqui a pouco tá saindo um artigo sobre intensificação de pastagens lá. Já tô em contato com o pessoal do marketing. A gente tá desenvolvendo nutripura.com.br. Pode procurar lá que tem bastante informação interessante lá. É isso aí, cara. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Caio aqui até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, cara. Então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Canivete Cast cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no AgroResenha. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site da Nutripura, como o Caio comentou, www.nutripura.com.br, e acesse o blog Canivete lá, que é onde você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre a pecuária na internet, tá certo? Caio, sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, né, com uma maneira de trazer os caras e falar assim, ó, você é super bem-vindo de volta, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica bem aí, cara. Tá certo, combinado. Abraço. Bom demais, cara, valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.